Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara de São José do Rio Preto. E hoje o tema é terceira idade. Com o aumento da expectativa de vida, vem crescendo cada vez mais a busca por uma qualidade de vida, mais exercícios, uma dieta balanceada, para conseguir chegar na terceira idade com mais saúde e poder aproveitar essa fase da vida. E quem está ao meu lado e vai falar sobre esse tema é a doutora Maria Regina Godoy, que é a chefe do Serviço de Geriatria e diretora técnica do Hospital de Base de Rio Preto, que é uma referência nacional. Doutora, muito obrigada pela presença em nosso programa. Obrigada a vocês pelo convite. Doutora, explica um pouquinho o que é a geriatria, porque muita gente não sabe bem sobre essa especialidade, né? Sim, a geriatria, na verdade, no Brasil é até recente, né? É uma especialidade que atende a pessoa idosa de uma maneira global. Ela vê tudo, seria o clínico para a pessoa idosa. Só que a geriatria também faz a parte preventiva. Então, o geriatra, ir ao geriatra a partir dos 30 anos é uma boa ideia para fazer a prevenção de complicações de doenças que começam a ocorrer nessa idade. E a geriatria busca ver o paciente como um todo, global. Ele vê a parte cardíaca, a parte intestinal, a parte de pulmão, ele vê tudo, né? Mandando para as especialidades se tiver alguma coisa bem específica da especialidade. A importância do geriatra é que ele vê, ele organiza as medicações dos idosos, porque muitas vezes o idoso vai no cardiologista, no pneumologista, no gastro, cada um passa um remedinho, né? E às vezes alguns dos remédios é para combater o efeito colateral de outro remédio. Então o geriatra vê isso como um todo, vê a receita, a prescrição médica, se está adequada, tira remédios desnecessários. Então a gente vê como um todo. Isso é a diferença do geriatra para um clínico geral, por exemplo. Bom, a terceira idade oficialmente é a partir dos 60, mas hoje a expectativa de vida no Brasil está quase beirando os 80, muita gente passa dos 90 e com isso a medicina também vai avançando para dar mais qualidade de vida para essas pessoas, né? E você reforçou que não é aos 60 que tem que procurar o geriatra, tem que ser antes. Mas o estilo de vida também é importante? Com certeza. Aqui no Brasil a gente define idoso acima de 60, apesar que tem um projeto na Câmara dos Deputados para mudar os 60 para 65. Porque os 60, o paciente com 60 anos hoje é diferente dos 60 anos de 30 anos atrás. Então eles são mais saudáveis, buscam atividade física, treinam, fazem corrida, então é diferente. Então o idoso agora tem uma visão diferente, né? A gente com 60 anos, a gente não se sente idoso hoje, né? A gente tem que mudar esse valor teórico aí de 60 anos ou mais. Mas tem que pensar para depois de 60 Sim, aos 20. Exatamente, a prevenção é a mais importante, tá? Por que começar aos 30? Porque a gente tem um desenvolvimento, digamos assim, até os 30. Depois dos 30 aos 40, 50, a gente fica num platô. Depois disso, a gente começa a decadência, né? Digamos assim. E você pode fazer essa curva suave ou precipício. Para você fazer a curva suave, você tem que se prevenir. Então, seus hábitos, bebida, fumo, prática de exercício, alimentação saudável, vai te beneficiar para o envelhecimento saudável. Se você não tiver esses hábitos adequados, provavelmente você vai chegar com 60 anos ou mais debilitado, mais frágil. Então, o segredo do envelhecer bem é seus hábitos de vida a partir até de 20 anos. É o que você faz hoje com a sua vida que vai refletir o que você vai ser como idoso. E recentemente Rio Preto foi palco do primeiro congresso do Velho Oeste Paulista, que foi
um congresso que tratou do tema de geriatria, né? E um dos temas que me chamou a atenção foi a questão da baixa cobertura vacinal, porque recentemente nós tivemos uma pandemia, nós estamos sempre falando sobre vacinas, agora a vacina da dengue, que saiu, que era algo muito esperado, a vacina da bronquiolite para gestantes e para recém-nascidos. Então, assim, vacina é um tema que nos últimos 5 anos ferveu, né, nas redes, entre as pessoas, e existe uma baixa cobertura vacinal entre os idosos. Por que isso e o que isso acarreta? Essa baixa adesão de vacina no idoso, eu acho que é também uma falta de informação, né? Infelizmente, depois da pandemia, a gente teve controvérsias, vacina ou não vacina. Mas no idoso é importante, principalmente vacina anual de gripe, vacina para pneumonia, vacina para herpes agora, que infelizmente não tem no SUS. É um valor elevado, mas compensa pagar esse valor do que ter uma doença tipo herpes zoster, que acarreta muita dor e demora para melhorar. Então você acaba gastando mais com o tratamento do que com a vacina, né? E vacinas antigas, como tétano, difteria, não está mais no rol das pessoas vacinarem, né? Então, o geriatra tem o papel de orientar o seu paciente que ele precisa vacinar, que faz muita diferença, porque normalmente os idosos têm comorbidades, têm várias doenças, se ele pegar uma pneumonia, descompensa o coração, então vale a pena vacinar e o geriatra tem esse papel, não só o geriatra, né, mas todos os médicos com uma boa formação têm a obrigação de orientar os idosos e toda a população a vacinar. Um outro tema que foi tratado também nesse congresso e que sempre que se fala em terceira idade, se fala dele, é o Alzheimer e as demências, né? Porque não é só o Alzheimer hoje. E vocês falaram sobre avanços e sobre novidades, né? O que o congresso trouxe? Então, o congresso trouxe novos exames que a gente poderá fazer para fazer um diagnóstico precoce, tá? Mas ainda não está no hall do SUS. E são exames mais limitados porque são caros, e novas drogas, né, para o tratamento. Então, existem drogas que estão em pesquisa ainda, que já foram liberadas pelo FDA, mas ainda a gente não tem no Brasil, e que é o futuro do tratamento do Alzheimer. A gente sabe que a doença de Alzheimer é uma doença multifatorial. Não é causada só por uma causa, existem várias causas. Então, por isso que está tão difícil achar uma medicação que cure a doença, tá? Essa doença foi descrita em 1904, então faz mais de 100 anos que ela é descrita e ainda a gente não tem uma medicação que cure. Tem medicações que estabilizam a evolução da doença. E essas drogas que estão sendo lançadas hoje, né, são drogas caras que para nossa realidade do Brasil ainda não é, ainda a gente não vai conseguir usá-las. Mas é importante. Mas é importante estudar. a gente está sabendo, porque são pesquisas. A cada dia tem uma coisa nova, né, para a doença de Alzheimer. É uma das doenças que mais são estudadas no mundo. Então, a busca por uma droga, uma medicação que diminua as complicações do Alzheimer, que estabilize a doença, é tudo que a gente precisa. Porque o principal fator de risco para você ter demência de Alzheimer é envelhecer, tá? E a gente está envelhecendo, né? Existem outros fatores de risco, como diabetes, hipertensão, colesterol alto, baixa escolaridade, mas esses fatores de risco a gente consegue melhorar, né? A gente consegue intervir nisso. Agora a idade não, né? Quanto mais idoso você maior a chance de você desenvolver o Alzheimer. A genética também entra nisso, doutora? Por exemplo, se eu Entra. tenho parentes que tiveram Alzheimer ou algum tipo de demência, eu tenho mais chance de ter? Você tem mais chance de ter. Não é uma chance enorme, é 1 a 2% de chance. Então, se você tem um tio, um pai,
você tem a chance de desenvolver o Alzheimer, mas você não pode ficar pensando nisso, né? Porque senão você não vive também. Você só tem que tentar controlar os fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, né? Procurar fazer atividades que façam você melhorar a sua capacidade mental, atenção, concentração. Então, Esses exercícios de leitura, raciocínio, eles realmente ajudam? ajudam, tá? Jogar palavra, fazer palavra cruzada, jogar baralho, toda atividade que você use a atenção e a concentração vai ajudar na sua memória. Então, são fatores de risco modificáveis, que a gente chama, que a gente pode ir lá agir e modificar esse fator de risco. E o Alzheimer, ele pode acarretar outras doenças também ou ele fica só ali nele? Fica nele só, tá? Normalmente o paciente com Alzheimer, ele morre de Alzheimer e morre de complicações por outras coisas, porque à medida que a doença avança, à medida que a demência fica avançada, ele começa a perder capacidade de falar, de comer, fica mais acamado e isso leva a complicações, pneumonias. Então, ele morre de complicações. Tá? Fala-se muito, né, sobre o Alzheimer, sobre a diabetes, sobre a hipertensão nos idosos, mas tem algumas outras doenças que agora que estão começando a ser mais faladas, como, por exemplo, a perda de massa muscular, a sarcopenia, né, que é algo comum, mas que não se fala muito. Como que ela afeta a vida do idoso e o que é possível fazer para evitar ou melhorar isso? Então, se você não fizer atividade física durante a sua vida, você provavelmente vai ter sarcopenia, porque é a perda de massa muscular. Com o envelhecimento, a gente perde massa e ganha gordura. Então, a atividade física é fundamental para que você não preserve a sua massa muscular, tá? E ingerir proteínas, né? E a gente sabe que o idoso, ele deixa de comer, ele perde o sabor, o sabor dos alimentos, ele perde um pouquinho, então ele recusa carne, ele recusa outros alimentos importantes em proteínas. Então, duas coisas que você tem que fazer: comer proteínas, né, ter uma alimentação adequada, balanceada, principalmente rico em proteínas, e atividade física. E uma outra doença que tem afetado muito os idosos, que também passaram por uma pandemia e tudo isso também traz consequências, é a depressão, né? Eles acabam ficando mais isolados. Como lidar com isso? Que tipo de atitudes tanto a família quanto o próprio idoso podem ter para melhorar essa situação? A depressão na pandemia foi um fator, uma doença bem importante pelo isolamento, né? Eles ficaram fechados, muitos deles ficaram sem o convívio dos filhos, dos netos, e isso levou à depressão. Mas a depressão é uma doença muito frequente na pessoa idosa, independente desse isolamento ou não. Então, porque assim, a gente vai envelhecendo e a gente vai perdendo algumas coisas nas nossas vidas, né? A gente vai perdendo, a gente aposenta, começa a perder poder aquisitivo, a gente acaba perdendo nossos amigos, porque quem são nossos amigos? É do nosso ambiente de trabalho, né? Daí você vai para casa, né? E a rotina que você tinha antes, você não tem mais. Essas perdas que são naturais do nosso processo de envelhecimento afetam e causam depressão. Então, a família tem que prestar atenção nisso, tem que prestar atenção nesse paciente que começou a ficar isolado, calado, que não interage mais no ambiente familiar e pensar que ele pode estar tendo uma depressão. E isso tem que tratar, né? Então, tem que procurar o geriatra, tem que começar a tomar medicação, pode também a gente fazer terapia com a psicóloga, né? Colocar atividade física também, outras atividades para esse idoso fazer, para sair desse ciclo de depressão. A socialização, as atividades comunitárias Sim, são importantes. super importante. E às vezes você vê pacientes idosos que são super ativos, né? Que participam da comunidade, que participam de trabalhos voluntários. Isso é super importante, tá? A gente tem que estimular nosso idoso a fazer isso.
E além do idoso, existe uma rede de apoio, um cuidador, né? Alguém da família que acaba ficando responsável. Essa pessoa também precisa ter um olhar especial para ela? Precisa. Hoje em dia, como que está a situação? O idoso, a família já não consegue ficar com o idoso, né? Muitas famílias, a maioria, precisa trabalhar. Então, acaba colocando um cuidador para cuidar desse idoso. Ou uma pessoa sai do trabalho e vai cuidar desse idoso. Essa pessoa que cuida 24 horas por dia do idoso vai ter o estresse do cuidador, né? Porque não é fácil cuidar de uma pessoa. Precisa de cuidado, atenção, precisa de estimular essa pessoa, né? Então, é um trabalho difícil e muitas vezes acaba levando ao estresse do cuidador, que a gente chama. Então, o cuidador também tem que ser visto. E muitas vezes a família não percebe isso também, que o cuidador está estressado. O cuidador estressado não cuida bem do idoso, né? Ele precisa ser cuidado primeiro para poder cuidar de outra pessoa. E isso as famílias que têm idosos têm que prestar atenção nesse fator que é importante. E doutora, cardiologista a gente sabe que tem que ir uma vez por ano, mulheres no ginecologista uma vez por ano. Qual que é a periodicidade que o geriatra deve ser visitado? Então, depende da doença que ele está apresentando, né? Mas normalmente um idoso saudável, tá? Robusto, pelo menos a cada 6 meses. Agora, aquele idoso que tem alguma comorbidade, alguma doença descompensada, tem que ser em torno de 2 meses. Aí o geriatra vai fazer esse plano terapêutico para o idoso. E a senhora comentou que tem que começar a ir aos 30, tem que começar a se cuidar aos 30, mas eu tô com 40, eu tô com 50, eu ainda não comecei. O que eu faço? Tarde, comece. Comece que já está atrasado. Por que eu falo aos 30? Porque não é nem aos 30, né? A gente tem que ter essa noção de cuidado aos 20, né? Desde criança, a mãe tem que cuidar da criança, desde cedinho, né? Não deixar ela obesa, educar a parte alimentar. Então, é um contínuo, é um processo. O envelhecimento é contínuo, é um processo, né? Então, a gente tem que cuidar desde a criança, mas se não foi cuidada, se você tem 30 anos, comece a cuidar. Por quê? Quais as coisas principais que você tem que fazer? Não existe milagre para você chegar a um idoso robusto. Existe cuidado. Então, o que você tem que fazer? Atividade física é fundamental. Alimentação adequada é fundamental. Evitar hábitos tipo cigarro, álcool em excesso, drogas, é fundamental. Então, você tem que ter esse entendimento para você cuidar de você. Você tem que pensar o que você quer chegar quando você tiver 60 anos. E muitas vezes a gente não pensa, a gente vai viver no dia a dia nosso e não pensa que você vai envelhecer, que você vai ter 60, 70 anos. Você tem que pensar agora, né? Você tem que pensar como você quer envelhecer. E para pensar, você tem que começar a trabalhar o exercício, alimentação e hábitos, principalmente. Então, do mesmo jeito que a gente procura um oftalmologista, que a gente procura um ginecologista, tem que ir no geriatra. Tem que ir no geriatra, porque o geriatra tem essa função. A função do geriatra é mostrar o caminho para envelhecer bem, saudável, robusto, né? Todo mundo quer chegar lá aos 80 fazendo uma maratona, mesmo que pequena, né? Todo mundo tem isso, mas para a gente fazer isso, a gente tem que trabalhar diariamente isso. Doutora, muito obrigada pela presença em nosso programa. Se quiser deixar um recado para o pessoal que está nos assistindo, fique à vontade. Vou deixar assim. Eu acho que todo mundo que está querendo envelhecer com saúde, e a gente vê isso muito na mídia, envelhecimento saudável, não existe milagre. A gente tem que trabalhar dia a dia. Tem que ter esses hábitos saudáveis, alimentação saudável, prática de exercício e procurar um médico, né? Seja ele clínico, geriatra, mas tem que procurar.
fazer exames anualmente para ver como está seu colesterol, seu diabetes, para ver se dá para a gente já ir melhorando isso na sua vida. E um recado para os homens, procurem mais os médicos, porque as mulheres se cuidam mais, por isso que elas vivem mais que os homens. Então é isso, cuidar de si todos os dias. Muito obrigada, doutora. E o Saúde em Foco hoje falou sobre geriatria e nós terminamos por aqui. Se você quiser rever esse programa ou qualquer outro programa da nossa grade, é só acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Acompanhe também as nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.